Saudações, então, queridos irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente, chegando até a casa de vocês, para mais um trabalho dentro desta doutrina tão esclarecedora. E iniciando os trabalhos de hoje, e cumprimentando a todos os irmãos novamente, nós fazemos o convite para que nós possamos irradiar pelo nosso irmão, levando até ele ou a qualquer pessoa que se encontra necessitada um amparo espiritual, um amparo afetivo nesses momentos tão difíceis. Então, as nossas preces e irradiações, elas são potencializadas pelo auxílio ou através do auxílio dos nossos irmãos espirituais. Então, nós iniciamos essa irradiação, essa difusão de fluidos energéticos salutares aos nossos familiares, inicialmente, e ao nosso lar. A nossa casa, onde habitamos com a nossa família, que cada aposento seja higienizado e energizado com todos os bons fluidos que nós possamos dispor. Que após essa irradiação pelo nosso lar, nós possamos estendê-la aos nossos vizinhos, envolvendo a nossa rua, o bairro em que moramos e toda a nossa cidade. Dessa forma, ampliando em círculos até que nós possamos envolver todo o globo nas nossas orações. Nós pedimos, neste momento tão especial, aos profissionais da saúde, que eles se sintam fortalecidos pelas nossas preces, principalmente nos momentos de maiores provações. Que eles se mantenham firmes no propósito de darem o seu melhor, apesar de todas as dificuldades, e salvar as vidas dos enfermos que lhes chegam. Que esses irmãos não se sintam desamparados, mas sim fortalecidos na sua prática diária, na sua profissão. Nós pedimos também, irmãos, por aqueles irmãos nossos que se encontram hospitalizados, não importando o motivo da doença, pedimos que eles se sintam fortalecidos, amparados, também aqueles irmãos que se encontram já em recuperação, que eles tenham a força e a resignação necessária para vencer mais esta provação. Nós pedimos também por aqueles irmãos que por algum motivo se encontram abalados psicologicamente, ou então em algum ou outro caso mais grave, que se encontram internados em clínicas psiquiátricas, que eles sejam bem acolhidos e as suas preces sejam ouvidas. Nós pedimos também pelos asilos e pelos orfanatos, que nesses momentos atuais eles podem estar sofrendo ainda mais a dor do abandono ou então a falta de recursos materiais tão necessários no seu cotidiano. Nós pedimos pelos moradores de rua, que já têm normalmente as suas dificuldades, né, vivendo às margens da sociedade. Nós pedimos pelos irmãos que se encontram encarcerados, privados de sua liberdade, que nesses momentos eles possam refletir, se arrepender, para futuramente serem reintegrados à sociedade. Pedimos pelos governantes e também pelos empresários, que nesse momento particular devem manter a serenidade, buscando as melhores soluções para lidar com as situações pela qual passamos, os recursos, tudo o que é disponível para eles para administrar os momentos mais difíceis, seja na situação econômica, seja na situação das vacinas, visto que é uma situação tão delicada essa que estamos atravessando. Nós pedimos também pelos países que estão em situação de pobreza extrema ou então atravessando algum tipo de conflito étnico, religioso, territorial, onde além dos seus habituais problemas, precisam ainda atravessar esta pandemia.
Nós pedimos também, irmãos, pelos nossos irmãos desencarnados, não importando o motivo do desencarne, mas que eles sejam muito bem recebidos e esclarecidos e amparados no plano espiritual. Pedimos pelos obsessores, pelos obsidiados, encarnados ou desencarnados, que nesse momento eles possam exercer o perdão mútuo, libertando-se então deste elo prejudicial que os mantém unidos até então. Nós pedimos perdão aos nossos desafetos, que muitas vezes, inadvertidamente, os magoamos, os ferimos, que eles possam nos perdoar e nos auxiliar a evoluirmos, melhorando esta falha que provocou esta mágoa no nosso irmão. Pedimos também, irmãos, pela magnetização das águas, que nas mesmas possam ser colocados todos os elementos necessários para o nosso refazimento moral, físico e espiritual. E finalizando, então, irmãos, que possamos estar receptivos aos momentos de estudo que se seguirão, fazendo dele o melhor uso, tirando dele o melhor proveito para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Olá, minhas amigas, meus amigos, simpatizantes da doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade de estarmos adentrando em seus lares e levando um pouco de Kardec e de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tema: o que é a renovação moral ou espiritual? Toda criatura humana se debate sobre esse tema e esses pensamentos porque estamos sempre alinhados num processo evolutivo e não sabendo as suas matrizes de informações interiores e exteriores. E estamos sempre nessa busca de algo que a gente não compreende ainda. E esta busca é de ideias superiores para o seu adiantamento espiritual. Isso que é uma renovação moral ou espiritual. Porque todos nós sempre estamos tentando encontrar algo que não alcançamos ainda. Porque nós sabemos que, na nossa ignorância, não sabemos tudo, mas estamos buscando estas informações em todas as áreas. E todas as áreas é muito pequeno a nossa concepção intelectual para abranger todo o conhecimento universal ou do mundo. Então, essa insatisfação que a gente vive, estamos sempre buscando essas informações. Mas como é que a criatura humana faz para encontrar este caminho? Porque nós temos esse desejo, mas ainda não sabemos como trilhar por esse caminho. Mas nós vamos nos remeter ao Livro dos Espíritos, na questão 115, quando Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. É tão profunda essa informação, porque na concepção da criação de Deus sobre nós, sobre as criaturas humanas, os espíritos, ele criou simples e ignorantes na falta de conhecimento. Ainda muito simples, primários, como lá no mundo primitivo ainda não foram desenvolvidos a intelectualidade e a moral. Então esse processo de criação, que no próprio Livro dos Espíritos responde que nós não temos capacidade de entender o processo criativo de Deus, porque é muito pequena a nossa capacitação ainda. Mas nós sabemos que, se nós nascemos simples e ignorante, isso quer dizer que nós estamos numa caminhada. E nessa caminhada é o início do processo evolutivo de cada um.
Lembrando que a caminhada é sempre individual. Nós vamos caminhando, trilhando pelas vivências das reencarnações, experimentando, acertando e errando, mas na sua individualidade. É somente eu que vou sentir os acertos e os erros. É somente eu que vou entender o que está acontecendo. Esta é a individualidade, porque somos únicos dentro dessa criação de bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Todos são individuais. Por isso que a gente começa a perceber essa grandeza de Deus e não conseguimos alcançar essa plenitude de informações porque nós não temos essa bagagem intelectual o suficiente para entender. Mas a proposta dessa nova caminhada de alcançar os novos mundos, saindo do mundo primitivo, aonde vivemos os nossos instintos de sobrevivência, comer, dormir, reproduzir, e o medo da sensação de perda, de ataque, de sobrevivência. Tudo isso o homem primitivo adentrou-se dentro de um novo mundo de provas e expiações. Nesse mundo de provas e expiações, nós começamos a individualização através dos nossos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é as nossas opções de escolhas, ela não é nem positiva nem negativa. Vamos adentrar um pouquinho nessas informações. Por que ela não é nem positiva nem negativa? Porque conforme a sua base de informações, o leque de opções do livre-arbítrio vai ser maior. Então, se eu não tenho uma capacidade de percepção, de observar o que está em volta, as oportunidades que estão sendo apresentadas, eu não tenho um cunho de inteligência para identificar melhor essas situações que estão sendo apresentadas, o meu livre-arbítrio vai ser um leque pequeno. Uma situação que eu esteja passando, eu vou ter poucas opções, mas eu terei opções. E eu vou decidir qual opção tomar. E assim, então, na escolha da minha opção, eu vou ter as respostas sobre aquilo que eu decidi. Quanto mais conhecimento, mais condições morais, o meu leque de livre-arbítrio de opções é muito maior. Porque eu tenho uma visão abrangente da situação. Eu consigo perceber os pós, os contras da situação, porque a minha capacidade intelectual é muito maior. Porque eu adquiri essa inteligência através das vivências, das reencarnações, e eu vou possuindo essa bagagem de informações, aonde, dada a situação do livre-arbítrio, a minha opção, este leque, será muito maior. Então, muitas vezes, temos condições, assistimos amigos, ou nós mesmos, na nossa própria vida, as opções apresentadas conforme a situação que se apresenta, muitas vezes é grande e muitas vezes é pequena. E a gente sempre tem uma tendência a reclamar que as opções são poucas. Mas se as tendências são poucas, é porque, na sua misericórdia maior, que é Deus de amor, Ele nos apresenta oportunidades relativas para que a gente possa acertar mais. Imagina uma criança pequena tomar decisões gigantescas sobre a sua família, sobre um país. Não tem condições porque não tem uma vivência de experiências para tomar uma decisão. Então, a decisão de uma criança é brincar, se come, se dorme, se bebe. Então, é pequena as suas escolhas e dentro das suas escolhas ela vai ter as suas responsabilidades sobre as suas escolhas. O livre-arbítrio nos permite
fazer essas escolhas conforme as nossas questões intelectuais e morais. Mas todos nós estamos regidos dentro dessas escolhas das leis divinas. As leis divinas que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que são as leis morais, porque Kardec perguntou aos amigos benfeitores na questão 621, mas onde é que está escrito as leis divinas? E os amigos benfeitores responderam, na consciência. Se está na consciência, está lá no nosso cerne do nosso espírito, essas informações que muitas vezes, caros irmãos, nós temos que atenar que a criatura humana, conforme a sua consciência, terá um grau de responsabilidade sobre aquilo que sabe. Se ela não tem um nível de conhecimento muito grande, ela vai ter uma responsabilidade pela sua escolha do livre-arbítrio, atenuado ou não. Porque ela não sabia, ela não compreendia como é que funciona, quais as suas causas e consequências perante a lei de causa e efeito. Então, as leis divinas às criaturas humanas, ela vai sendo apresentada a todos nós conforme o nosso conhecimento. Lá no mundo primitivo, não matar, ainda não tínhamos essa concepção de que não devíamos matar, porque nós estávamos no sentido de sobrevivência. Hoje, mesmo com o conhecimento de não dever matar, ainda continuamos matando. Mas já temos uma luz que nos ilumina, que é um erro. Toda vez que interferimos na vida de alguém, nós estamos prejudicando a reencarnação daquela pessoa, nos comprometendo com as leis divinas, porque eu tirei a vida de alguém e assim eu causo responsabilidades perante as leis divinas. As leis divinas, elas estão para nos nortear a nossa caminhada e não para nos julgar ou condenar. Porque Deus é tão bom e justo que Ele criou essas leis divinas, e essas leis, caros irmãos, ela não é regida somente no planeta Terra ou no mundo espiritual. Ela é universal. Porque quando Jesus veio, ele disse, eu não vim destruir as leis, eu vim cumpri-las. Se Jesus, esse espírito puro de bilhões de anos, compreende na sua profundeza, na raiz as leis divinas, é porque ela é igual em todos os lugares. Mas a sua capacidade de administrar o conhecimento é que vai fazer a diferença. Hoje nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. Como Kardec diz, no mundo de provas e expiações há a predominância do mal. No mundo de regeneração é o equilíbrio entre o bem e o mal. Existe o mal ainda, mas há um equilíbrio. E nos mundos ditosos o bem prevalece. Então nós estamos nessa caminhada dos mundos para que a gente possa compreender esta função das leis divinas, do nosso livre-arbítrio. Porque é através do livre-arbítrio que vamos identificar, analisar e compreender os acertos e os erros. E a justiça divina nos proporciona a reencarnação. Porque Chico Xavier nos disse, Deus é tão bom que Deus não cobra as nossas dívidas em uma só vida, numa só reencarnação, porque a vida é uma só. As vestimentas carnais, as pluralidade das vidas físicas, esta sim é a vestimenta que o meu espírito veste para experimentar aqui na Terra, porque a vida é uma só e é no plano espiritual. A Terra é uma escola de aprendizado, de vivência, de compreensão, de erros e acertos. E aqui nós vamos experimentar tudo aquilo que já aprendemos e tudo aquilo que vamos aprender. E as reencarnações nos proporcionam isso. Esses reajustes que nós vamos fazer perante a nossa família, porque a justiça
dentro dessa organização, nos traz dentro dos nossos núcleos familiares vamos dizer assim, esses reajustes. Porque no nosso núcleo familiar, a relação consanguínea, ela é a primeira a ser observada. Porque muitos núcleos familiares não são de amor completo. Tem algumas picuinhas, algumas dificuldades, alguns dilemas com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o esposo, com a esposa, com a avó, com o avô. Isso faz parte dessas leis divinas, aonde nós tivemos a irresponsabilidade do passado e a oportunidade de reajustar, trazendo através das reencarnações este reajuste. Então nós vamos começar esse reajuste dentro da nossa família, com os nossos entes mais próximos. A relação consanguínea é aquela que firma o laço entre aqueles que estão nesta encarnação para tentar amenizar. E Deus, como é bom, e Chico disse que a misericórdia do Pai é tão grande, se nós não conseguirmos, vamos voltar na próxima, ou na próxima, ou na próxima, ou na próxima, até equilibrarmos-nos uns com os outros dentro do nosso núcleo familiar. O nosso núcleo familiar, ela não é o acaso, ou foi escolhido do nada. Tudo foi bem programado para que a gente possa fazer esses reajustes com os nossos entes queridos. E quando nós estamos fazendo esses reajustes, nós estamos caminhando no progresso evolutivo, porque uma das leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos se chama Lei do Progresso. Estamos em constante progresso. Não ficamos estagnados. Podemos ficar um tempo estagnados, mas a roda do progresso vai fazer com que a criatura humana saia do lugar e caminhe em direção do progresso. Nós não retardamos o nosso progresso. Como disse, podemos ficar estacionados por um tempo, mas jamais regredimos. Porque quando nós estamos falando jamais regredimos, algumas pessoas podem estar pensando, mas tem tantas calamidades, tantos problemas, pessoas com problemas físicos e emocionais, mas lembrando que o espírito não regride. Ele sempre acumula as informações, as vivências e continua a caminhada. Mas como nós infringimos as leis divinas, precisamos nos reajustar, assim deixamos o nosso corpo perispiritual, a roupagem do espírito, e é aquele que faz a formação do corpo físico, está danificado. Vamos dizer assim para explicar melhor para os nossos amigos que estão em casa. A forma do bolo está com problema, está com defeito, ela está torta, está amassada, então o bolo vai sair amassado e torto, porque a forma do bolo está com problema. Então, se a forma do bolo está com problema, o bolo vai ter problema, que é o nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas tetraplégicas, ou encéfalos e outros tipos da natureza, todas estão em alinho de progresso, porque eles estão, vamos dizer, aproximando-se do reajuste daquilo que fizeram de errado no passado. Estão corrigindo e assim estão se aprimorando, experimentando na própria pele as suas dificuldades para crescer. Não é castigo, porque Deus não castiga, Deus é amor. Se Deus não castiga, como é que acontece todas essas causas que acontecem no mundo? É porque nós infringimos as leis e temos que pagá-las. Hoje, se eu não passo um sinal vermelho e o pardal me multa, eu tenho que pagar essa dívida. Então, fui eu que infringi o sinal, eu tenho que pagar a dívida. É parte da organização das leis divinas e através das reencarnações que vamos ter esses reajustes. O reajuste consigo mesmo. Porque nesse reajuste consigo mesmo, eu vou identificar nessa linha do progresso
como uma das diretrizes da doutrina espírita, que é religião, ciência e filosofia, aonde traz os questionamentos. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Esta questão filosófica vai fazer com que a gente se analise. Da onde eu vim? Eu vim do mundo espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Alguma coisa eu preciso fazer. Por quê? Se o planeta Terra é uma escola, escola é um aprendizado. Eu estou aprendendo? Estou acertando ou estou errando? Estou acertando mais ou estou errando mais? Eu preciso fazer essa análise, porque nessa análise eu vou fazer o grande conhecimento de si mesmo. Como no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos amigos benfeitores sobre erradicar o mal e como possa compreender, eles respondem: conhece-te a ti mesmo. Quando nós vamos fazer esse trabalho de conhecer a si mesmo, nós já estamos na trilha da caminhada evolutiva. E a programação reencarnatória também tem um grande propósito de acalentar as nossas dívidas com os nossos inimigos. Porque Emmanuel nos fala sobre os nossos inimigos e ele diz: quem é a vítima e quem é o algoz? Porque nós estamos numa corrente de atacar, se defender, de atacar, se defender, em várias reencarnações, que muitas vezes já nem sabemos mais quem é a vítima e quem é o algoz. Porque nós temos inimigos físicos que estão reencarnados, que nós nos encontramos na caminhada e muitas vezes identificamos, mas não sabemos qual é o problema. Porque a gente sente o repelir das duas pessoas. Eu não fui com a cara dela, eu não gosto daquela pessoa, porque existe alguma coisa que está ali dentro. E dos inimigos desencarnados que estão na espiritualidade nos cobrando as dívidas. Lembrando que não temos condições e nem podemos cobrar dívidas dos outros. Na nossa pequenez, nós temos a tendência de se achar vítima e cobrar dos outros. Porque o ego e o orgulho nos cegam nessa questão, fazendo com que a gente tenha uma soberania, uma soberba, acreditando-se melhor do que o outro, porque o outro me matou, porque o outro me roubou. Mas será que ele não está respondendo algo que eu já fiz na outra? Então esses reajustamentos faz com que olhemos para os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, com outro prisma, com uma outra visão. E esta outra visão é onde a gente chega na grande proposta da renovação moral e espiritual, que é ser o homem de bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, do item número 3, ou no Livro dos Espíritos, na questão 919A, no texto do Santo Agostinho, explicando, falando como deve ser o homem de bem, as características, o jeito de agir. Então, quando eu percebo, nessa busca que eu estou desenfreada, tentando encontrar o mundo, tentando entender essas questões do mundo, eu sei que lá na frente o propósito maior é ser o homem de bem. Mas eu não sei qual é a caminhada para chegar no homem de bem, aonde precisamos fazer a grande análise de nós mesmos. A reforma íntima, a reforma moral, como todos possam ou gostam de chamar, porque a reforma íntima moral, ela tem duas partes e duas fases. Uma é a intelectual. É aonde eu vou fazer a assimilação do conhecimento superior mediante ao estudo. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou visualizar, eu vou pesquisar os conhecimentos de outros. E os outros são aqueles que já vivenciaram e que deixaram o seu legado de informações para que a gente possa, através dessas informações, se instruir. Vamos adquirir conhecimento. Os estudos vão auxiliar a sermos
muito melhor do que éramos antes. Esta pandemia trouxe esta nova renovação, porque se não fosse o avanço tecnológico que já estava acontecendo há 10 anos para cá, se nós imaginarmos 10 anos atrás, ainda estávamos nos computadores, naqueles grandes, com CPUs grandes, uma internet muito lenta e mal conseguimos nos comunicar. Hoje, estamos aqui, nesta plataforma, eu na minha casa, adentrando na casa de vocês, levando essas informações através das plataformas digitais. A criatura humana estudou e chegou nesse patamar aonde a pandemia trouxe estas informações pandêmicas, mas também, através das tecnologias, não deixamos de estar todo mundo junto, cada um na sua casa, mas através dessa tela, aonde a gente pode ver, conversar, rir e chorar. É a tecnologia, é o intelecto da criatura humana sempre além, correndo atrás de um conhecimento maior para proporcionar a todos nós um bem-estar melhor. Tem consequências esse intelecto? Tem, mas ela sempre tem uma visão progressista, de crescer, de ser melhor. E a segunda parte, que é afetiva, é o desenvolvimento dos sentimentos e semeando a simpatia através do serviço do próximo. O desenvolvimento do sentimento, através da nossa reforma íntima, é aonde nós vamos fazer a grande análise do eu. Este eu, que nós vamos fazer essa viagem interior, essa renovação espiritual e moral, eu vou perguntar quem eu sou. E nesse quem eu sou, eu preciso ser muito honesto comigo. Porque quando eu vou observar as minhas virtudes e as minhas vicissitudes, eu tenho uma tendência de enaltecer as minhas virtudes e baixar, vamos dizer assim, a qualidade ou a tendência de cobrar sobre as minhas vicissitudes. Aí não sou tão mal assim, não sou tão exigente, não sou tão fofoqueiro assim, não sou tão avarento assim, mas as minhas virtudes, como um amigo uma vez me disse, e eu achei muito engraçado, eu tenho muito orgulho da minha humildade. A gente sempre valoriza muitas nossas virtudes que muitas vezes nem temos. Ainda está em germe dentro de nós. Então este trabalho da reforma íntima é visualizarmos as nossas vicissitudes, as nossas virtudes, e a gente pergunta, e fazemos essa pergunta para nós: como é que estão as minhas vicissitudes? Como é que estão as minhas virtudes? Porque elas estão todas lá. Quando fomos criados simples e ignorantes, tudo isso veio junto na criação. O amor, a piedade, a carência, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, todas elas vieram na semente. Mas as minhas vivências, as minhas experiências, eu dei um foco maior para um ou para outro. Tem uma lenda de um xamã índio que o seu discípulo conversando com ele, e esse xamã disse para ele: nós possuímos 2 lobos, o lobo do mal e o lobo do bem. E aí o discípulo lhe perguntou: mas qual é o que vai sobreviver? E o xamã respondeu: aquele que eu alimentar mais. Somos nós que alimentamos os nossos germes. O germe, a semente, aquilo que vai cultivar e crescer. Não depende de ninguém, somente de nós. Lembra quando nós dissemos lá no início da individualidade? Por isso que nós somos únicos. Todos estão ouvindo essa exposição, mas cada um vai assimilar de um jeito, porque cada um tem uma bagagem de experiência, de vivência, de intelectualidade, de moral, que vai assimilar do seu jeito. Por isso que somos únicos. Se somos únicos, não existe outro igual. E nesse patamar de conhecimento é aonde nós vamos chegar
no si profundo. O si profundo é a soma de todas as nossas vivências e experiências positivas. As negativas ficam guardadas num outro departamento, mas o si profundo é aquele que está com todas as bagagens das experiências positivas. Muitas vezes acreditamos, eu já vivi tantas vidas, eu tenho muita bagagem e muito conhecimento. É só fazer uma pequena análise. Você é um cientista? Você é alguma pessoa especial de conhecimento, intelectual ou moral? Se a gente responder não, é porque todas as experiências que vivemos não fizemos com amor, somente vivemos. Nós caminhamos, atravessamos e passamos por ela. A nossa semente ainda estão pequenas, porque o aprendizado com o amor vai fazer com que esse si profundo se abrange, se perpetue muito mais do que aquilo que somos. Então as bagagens, as experiências não devem ser só vividas, mas exemplificadas. Você tem que entender e tem que vivenciar. Não adianta eu falar sobre a caridade se eu não vivo a caridade. Então eu preciso vivenciar e entender, porque assim eu vou ter essa bagagem de informação e de conhecimento, aonde em si profundo vai ter essas informações, aonde nós vamos visualizar as nossas virtudes e as nossas vicissitudes com amplo conhecimento das experiências e daremos muito mais oportunidades a nós de melhorarmos. Porque o progresso, a renovação espiritual e moral tem que ser um equilíbrio entre o intelecto e o moral. Só o intelecto não torna o homem de bem. Só o moral não torna a pessoa com bagagem de conhecimento. Porque ela vai fazer a ação do bem pela questão do bem, mas não com conhecimento profundo da ação do bem. Por isso que tem que ser, como a gente diz, o anjo de duas asas, o intelecto e o moral, porque juntos, as duas asas, vamos nos direcionar ao mundo de regeneração, ao novo mundo que nos espera. Mas para que isso aconteça, precisamos hoje ir atrás da nossa renovação espiritual e moral. Saber o que estamos fazendo aqui. Entender quais são as nossas propostas de trabalho e averiguar, estou fazendo algo de bom? Porque não fazer nada é compactuar com o mal. Porque todo o bem que você não faz, o mal você está praticando. Porque não existe o meio termo. Ou você faz o mal, ou você faz o bem. Por isso, estamos trazendo esse convite a todos nós. Eu, você que está em casa, vamos fazer essa renovação espiritual, essa renovação moral. Observar as nossas vicissitudes, as nossas tendências, tentar corrigi-las, amenizando-as, passo a passo. Não existe salto. Nós não vamos tornar pessoas iluminadas amanhã, porque eu preciso vivenciar a cada momento. Exercitar a paciência, a caridade, a empatia, a benevolência, a piedade, a indulgência todos os dias. E isso é com ação. O estudo me proporcionou o conhecimento, mas a vivência afetiva é que vai mostrar se eu entendi ou não. E é através comigo e com o próximo. Porque assim nós vamos estar na caminhada do mundo de regeneração. O novo mundo de regeneração está aí, batendo na nossa porta. Mas será que temos condições de adentrar neste mundo de regeneração? Porque o mundo de regeneração é o equilíbrio entre o bem e o mal. O início do mundo de regeneração ainda vai ter um pouco da predominância do mal, mas vai exigir de nós essa renovação para que a gente possa estar adaptados e adequados
a este mundo de regeneração. Por isso, meus irmãos, faço o convite que o Mestre Jesus nos traz todos os dias, para que sigamos neste caminho de luz, de amor e de bondade, nesta renovação, que possamos ser melhor amanhã do que hoje, e que hoje sejamos melhor do que ontem. Que possamos visualizar o homem de bem, como Santo Agostinho nos ofereceu no seu texto do Livro dos Espíritos. Assim, caros irmãos, vamos estar em paz conosco, com o próximo, com o mundo e com Deus. Que todos tenham muita luz e muita paz em seus corações. Que o Mestre Jesus nos ilumine e nos dê o amparo e a força necessária para resistir às nossas vicissitudes e elevar as nossas condições de alcançar os patamares das virtudes, nos melhorando e melhorando o próximo. Muita luz e muita paz a todos. Então, queridos irmãos, agradecendo pelas palavras que acabamos de ouvir no nosso trabalho de hoje, agradecendo esta oportunidade sublime de aqui estarmos, recebendo esses ensinamentos tão importantes e tão necessários para a nossa vida, para a nossa evolução. Que eles possam servir para a nossa reflexão, para o nosso melhoramento íntimo, para que nós possamos enfrentar melhor qualquer momento de adversidade que nos chegue. Que nós possamos nos manter firmes no propósito evolutivo e que quando a nossa fé for testada, que ela vença. Porque é com fé em Deus, é com a nossa dedicação e com os ensinamentos em Cristo que conseguiremos evoluir e vencer nos nossos propósitos. Fiquem em paz, irmãos, e que assim seja.